Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois e boa noite também. Então a gente está aqui para fazer uma live com a minha convidada, Risalva Eltin. E assim que ela entrar, a gente vai explicar direitinho o que nós desejamos compartilhar com você. Ela já está aqui, já vou convidá-la, tá? Convite feito. E o que eu posso dizer é que ouvir Risalva hoje é aquela experiência que pode formar a nossa vida também. Então, pronto, já está aqui. Deu certo? Deu certo, tá ótimo, tudo pronto. Então, vamos lá. Olha, gente, essa pessoa que vocês veem aqui agora no meu Instagram, nessa live, é uma pessoa conhecida a mim, acho que pelo menos há 15 anos, né? E como eu sempre digo para vocês, eu só trago aqui aquilo que eu conheço, aquilo que eu realizo em minha vida, né? Porque eu acho que a vivência é tudo. Se fosse uma coisa da gente viver só sobre teoria, seria mais fácil. Então, para mim, tem muito valor isso que a gente vai fazer hoje, porque Risalva está aqui para falar de um livro que ela está publicando, com o tema que vocês viram no Story anteriormente, né? Que é essa pergunta que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida. Vale a pena viver? Afinal, para que a gente está aqui, né? Não é nem por quê, é para quê. Então, Risalva hoje vai compartilhar um pouco da história dela, do livro. E eu tenho muitas perguntas. Vou usar o meu lado jornalista aqui hoje, que eu uso pouco, para fazer isso. E contrariando as leis do jornalismo, eu já quero começar, Risalva, do fim. Ao invés de deixar para fazer essa pergunta marcante no final, eu queria que as pessoas que chegam aqui continuassem conosco. Então, o que eu quero dizer, te perguntar primeiro, você vai dar o seu bom dia, né? Vai cumprimentar, por que que a pessoa deve, ninguém deve nada, a gente brinca assim, né? Mas por que que a pessoa teria que ficar aqui nessa live para ouvir o que você tem a dizer? Vamos lá. Por- Bom dia a todos. O dia que está começando, lindo, maravilhoso, como é o interior de cada pessoa, eu acredito. Uhum. Sejam Ela está todos dizendo isso, bem-vindos. gente, se cortar. Ela está dizendo isso porque eu estou no Brasil e ela está na Califórnia, tá? Por isso que ela está falando que está amanhecendo lá agora e a gente aqui já está às 11 horas. Certo. Então, respondendo a sua pergunta, depois de um bom dia bem iluminado, bem cheio de sol, de alegria, eu quero dizer que você pode repetir a pergunta para eu Posso. responder A pergunta agora? é: por que quem está aqui ou quem vai chegar aqui ainda ou vai ouvir depois, quais são os motivos que você traz para que a pessoa pare, invista o tempo dela para nos ouvir hoje com a sua história? E essa pergunta: vale a pena viver? Porque com certeza ela não vai sair daqui pensando da mesma maneira. Ela não vai sair com a mesma perspectiva de vida. Por Isso. isso que eu diria isso. Uhum. E o que é que te inspirou a escrever o livro Vale a Pena Viver? Para ajudar as pessoas, exatamente por eu ter vivido essa experiência, por eu ter sentido que valia a pena depois de tanto sofrimento. Porque Uhum. o que é comum nas pessoas, Carla, é achar que diante do sofrimento não vale a pena viver. E a minha conclusão é que depois de tanto sofrimento vale a pena viver. Uhum. Uhum. Porque é nesse momento que a gente desenvolve a força, a coragem, Uhum. a determinação. É no momento que a gente pensa que é ruim que a gente ajuda a si mesmo. E ao ajudar a si mesmo, que é o que você está fazendo agora, esse convite,
você ajuda aos outros, porque depois que a gente passa por isso, ter alguém para dizer, né, olha, não desiste não, continua, sabe? São os percalços mesmo, são as pedras mesmo. É isso que vai fazer nossa casca mais grossa, né? É isso que vai. Eu não falo nem endurecer, porque a gente não pode ser endurecido pelo sofrimento, mas a gente pode ser melhorado, que é olhar de uma outra perspectiva, né? Então, por que que a vida está me trazendo isso? Eu sempre acho que a vida nos traz dores, sofrimentos, porque ela sabe da nossa força. Então, às vezes, a única forma de despertar essa força é através até da dor, do sofrimento, senão a gente fica lá no confortável, né? Então, a pergunta seguinte, já que a gente está fazendo essa reflexão, é que tanto da sua história está nesse livro? Que tá 100% 100%. original. Uhum, E quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei o seguinte: a gente nem precisa dizer para a pessoa, você pode se levantar, você tem esse potencial, uhum, você tem uma riqueza de valores em sua vida, em seu coração, que você ainda não despertou. A gente nem precisa dizer a própria história, o próprio exemplo que eu dou da minha vida, uhum, a pessoa por si já tira suas conclusões, que é o que eu escuto muito, uhum. né? Ah, Risalva, esse livro me fez despertar, esse livro me fez pensar. Se você pode, eu também posso. Exatamente, exatamente. Então, é muito valioso quando a gente que precisa de certas mudanças, a gente mesmo desperta. Uhum, E isso acontece diante do exemplo de outra pessoa, né? Por isso que eu decidi escrever esse livro. E uhum. com certeza as pessoas que estão aqui escutando, depois que terminar essa live, vai pensar, Sim, né? e eu penso, né, falando em pensar, que quando a gente diz isso, poxa, se fulano conseguiu, né, eu também posso. Então, eu acho que isso é, se tem uma coisa motivadora, é isso, sabe? Até a Deja está falando aqui agora. Que legal. Se você pode, eu posso. Porque muitas pessoas falam: ah, não, mas ela conseguiu, ela pôde, porque ela teve ajuda disso, ela teve aquilo, ela teve oportunidade. Sempre terceirizando, sempre tirando a responsabilidade de si. E nessa história da Risalva, você vai ver que é exatamente o contrário. Ela fez com o que ela tinha, com as possibilidades, com o momento. Ela não esperou ficar bom para operar mudanças. Pelo contrário, ela reconheceu o que estava ruim e falou: ou eu mudo agora, ou eu vou ficar aqui para sempre. E isso tudo a pessoa vai ver no livro. Então, a minha pergunta agora é a seguinte: claro que para escrever a nossa história, você falou que o seu livro que entrou a ligação. O seu livro é 100% a sua história. É claro que você reviveu todo esse processo, né? Então, como é que foi para você? Porque, gente, ninguém quer revisitar a dor, a não ser quando a gente já elaborou essa dor e ressignificou. Como foi colocar tudo isso em palavras para você? Porque eu sei, eu conheço a sua história e eu sei que não foi fácil. Muito interessante essa pergunta, Carla, porque me faz pensar numa coisa que normalmente não acontece. É eu reviver problema do passado. Eu aprendi com minha própria história que passado é passado, eu não tenho que trazer nada à tona, porque minha vida começa a partir do presente momento. Eu posso ter sido, eu posso ter feito qualquer coisa, mas que se está no passado, fica no passado. Uhum, Mas quando eu comecei a escrever esse livro e reviver e tentar colocar minha emoção no livro,
eu comecei a adoecer. Olha, Que louco, né? Uhum. eu tive febre, eu tive vômito, eu tive baixa energia. E teve um momento ali, né, que me impactou bastante. Foi quando eu vi meu filho indo para o exército, indo para a guerra. Uhum. Uhum. Então, eu me lembro que quando ele voltou, o SBT fez uma entrevista com ele, que está até no YouTube, Soldado Brasileiro e Iraque. Uhum. E alguns comentários, tem uma pessoa que disse que mãe desnaturada deixar seu filho ir para a guerra, ainda mais para defender os Estados Unidos. Meu Deus. Então, eu vou salientar um ponto que é muito comum a gente se achar no direito de julgar. Não Sim. era nada do que essa pessoa pensou. Meu Uhum. filho estava em situação difícil, com problemas, e ele disse: Mãe, se ninguém se ninguém pode regular meu comportamento e botar limites nas minhas atitudes, só eu sendo militar que eu vou ser obrigado a me conter. Que E, a- consciência, né? Com muita consciência. e era totalmente o inverso do que diziam, Uhum. porque Uhum. pensavam que ele estava indo defender os Estados Unidos, quando na verdade ele estava defendendo era a sua própria existência, mesmo indo para a guerra. E Sim. como esse livro também foi baseado na minha fé, na minha prática e no que eu acredito que é o budismo, né? Fui católica, nasci católica há muito tempo. Nasci católica e fui católica por muito tempo da minha vida, mas Uhum. depois passei a ser espírita kardecista, buscando me encontrar em algum lugar e somente conhecendo a minha própria existência e seguindo a orientação de um mestre foi que eu me encontrei, né? E daí se deram todas essas mudanças. Então, Uhum. uma coisa que é muito forte hoje em mim, na minha prática da fé, é que eu acredito que só vai acontecer o que está na vida da gente. Isso me deixa muito tranquila. Sim, sim. Eu elimino totalmente a preocupação, a ansiedade, se eu penso, se eu tenho isso, é porque está na minha vida, eu mereço, eu fiz a causa. Causa Uhum. e efeito. Tudo que eu passo hoje é o efeito de causas que eu fiz, sejam positivas, efeito positivo, negativas, efeito negativo. Então eu Uhum. disse para meu filho: vai, porque se você tiver que voltar, você volta e conta a sua história. Mas Uhum. foi exatamente o que aconteceu. Que ótimo, né? Então, eu gosto desse tipo de relato, gente, porque quando você começa falando, ah, que eu fiz a pergunta, como foi, né, escrever, revisitar esse passado? Olha, a gente passa por coisas tão profundas e tão dolorosas, às vezes, que nosso cérebro nem quer, registra, mas não quer nem que você entre em contato. Então, quando você revisita, né? Vem essa dor, você fala, eu tive febre ao escrever o livro, né? Muitas reações no corpo, porque, gente, o registro de tudo fica no corpo. Você passou por aquilo. Aí até, olha como é interessante, né? Era escrever, você já tinha consciência que estava distante daquilo, mas ainda mexe com você. Então você pegou e falou: não, vou pôr isso aqui no livro, que eu não vou ter nem que olhar para isso de novo. E qual que era o objetivo? É que ao relembrar, ao escrever, isso fosse útil para alguém. Isso é muito importante. O segundo ponto que você falou, né? A mulher lá na entrevista do seu filho na SBT julgou e falou que mãe desnaturada, né? Quem Não, é não que foi tá? ela, foram os comentários. Ah, sim, pois não, não foi a pessoa que estava entrevistando, fala nos comentários. Então, no comentário, é tão fácil comentar a vida do outro, né?
É tão fácil. Primeiro que você não sabe da coisa como ela se passa na íntegra, qual que é a emoção, como a pessoa está vivendo aquilo, qual que é o contexto, né? E a gente se arvora em dar nome para as coisas, ou fazer defesa de uma coisa ou de outra. Então, isso tudo também é muito importante, né? Que a gente olhe na nossa trajetória. Ninguém sabe de quem sentiu na pele, gente. Sentir na pele aquilo que Risalva conta no livro é muito diferente de quem só vai ler, sabe? Ou quem imagina que pode ter sido assim. E eu sei que não foi fácil, porque uma mulher que sai lá do interior do Recife, com filhos pequenos, sabe? Sem falar uma palavra em inglês, e decide que vai para os Estados Unidos, E você sem acha? dinheiro. E sem dinheiro, sabe? Buscando uma liberdade. Hoje mesmo eu falava com meu companheiro, né? A liberdade, em várias situações, ela é muito cara. Então, não é todo mundo que paga o preço. Então, o valor desse livro é exatamente falar, além de você pode, é que tudo tem um preço. Sabe aquela coisa bem assim que todo mundo fala? Não existe almoço de graça? Não existe. Aquilo que a gente quer. E aí também você trouxe o fato de falar do merecimento, é isso. Porque tem gente que, quando a vida traz o bom, ela começa a pensar no ruim, que dia que vai piorar. E outra coisa muito importante que você falou, o que está no nosso destino, o que a gente tiver que passar, passaremos. Então não adianta ansiedade, não adianta, sabe, viver lá no futuro ou pensando que você vai poupar alguma coisa. O que você tiver que viver, você vai passar. Então, relaxa, confia na vida, faz o seu melhor, faz as suas causas, como você disse, para que você possa colher os melhores efeitos. Então, acho isso muito importante, né? E aí, assim, outra coisa que eu quero te perguntar é como você. Deixa eu ver como eu posso fazer essa pergunta, né? Conectaria fazer essa dança entre o que você viveu anteriormente, que está no livro, e o que você vive agora, né? Como foi essa plantação e como está sendo essa colheita? Que pergunta bonita. A Obrigada. colheita, tudo floresceu, tudo desabrochou de uma forma positiva, como eu disse antes. Mesmo diante dos problemas, eu via a oportunidade de um aprendizado. E aí é esse momento do aprendizado que a gente começa a querer acertar, a fazer o que a gente já tem a consciência de que é o melhor e as coisas vão mudando, porque quando a percepção da vida muda sobre a vida da gente também muda, porque eu vejo diferente, eu não tenho crenças limitantes, eu desenvolvo esse estado de liberdade interior, de valores que eu tenho, mas também eu posso falar de outra coisinha aí, paralelo, com relação até às recordações que você me fez lembrar. Uhum, uhum, É aquele curso. Hoje eu sou uma terapeuta TRG, uhum, terapeuta de reprocessamento generativo. uhum. Eu quero dizer para vocês que por mais que a gente não se lembre de alguns casos que passaram na vida da gente, tudo está registrado no inconsciente. Sim, E muitas vezes a gente sofre muito por a gente acionar o gatilho do que está registrado no inconsciente, que a gente nem se lembra. Então, reprocessar tudo isso não é a mesma coisa de ressignificar.
Uhum. Ressignificar é pegar a mesma coisa e mudar o valor dela, o significado. E o reprocessamento é eliminar do inconsciente e gerar novas perspectivas, uma visão positiva, mais bonita, e a gente para de sofrer por aquilo que a gente um dia acionou o gatilho e causou sofrimento. Então, por eu ser budista, esse pensamento e esse tratamento vai muito é muito relativo à minha crença, porque quando eu comecei a entender todos esses processos através da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, porque o que é isso? Uhum. É despertar um potencial que a gente tem, é como que fosse um mantra. Sim, é um mantra, né? É um mantra por Uhum. quê? Porque são palavras repetitivas. Uhum. Mas por trás disso existe uma filosofia, existe um conhecimento muito profundo. E Uhum. quando a gente começa a entender quem é a gente, para que a gente veio para esse mundo e por que, que as coisas acontecem, a gente toma uma consciência diferente e a gente, dentro dessa conscientização, a gente sente que a gente é capaz. Sim. Então, aí eu abri o peito para receber todos os benefícios que eu sabia que eu merecia, porque eu nunca alimentei sentimentos negativos, eu Sim. nunca guardei rancor de ninguém. Eu mereço o que tem de melhor, entendendo todo esse processo, toda essa dinâmica da própria natureza, né? Vamos dizer que seja. Você, Carla, que é uma pessoa que faz meditação, yoga, você sabe o quanto é importante a gente se conectar com as funções do universo, não é Sim. isso? E o universo, né? A gente fala das leis universais, elas estão aí para todos, né? E é isso, é lei, causa, efeito, né? Não tem alguém que te castigou, não é a vida que é ruim com você, não é que você é uma coitada, sabe? É isso, gente, é causa e efeito. E o que tiver que passar, quanto melhor você passar, sem se vitimizar, sabe? Sem ficar no chão, morrendo, porque ficar no chão não adianta, né? Do chão não passa. Então vamos levantar e vamos caminhar em direção ao que a gente acredita, ao que a gente quer, vamos nos ajudar, sendo o nosso melhor amigo, né? A gente mesmo se ouvindo e falando assim, quem que você colocou a mão no queixo aí para me ouvir? Então, Não, assim, é que eu me lembrei agora de uma coisa, né? Que quando a gente está sofrendo e a gente mergulha nesse sofrimento, a gente está se chicoteando, a gente está se maltratando. Isso sim, daí porque até a felicidade é uma escolha. Até a felicidade a gente aprende a ser feliz. Agora, se eu escolho não sofrer, eu continuo no sofrimento. Como eu não sabia disso ainda, eu fiz muitas causas, dando evasão a sentimentos negativos, aquela raiva, aquela vingança, aquela coisa toda que vai corroendo a gente. Qual foi o resultado? Mal de Parkinson. pois é, olha que loucura, né? Então, quando eu percebi, era tarde demais? Não, claro Uhum, que não. uhum, Eu não vou acabar minha vida porque eu sou portadora do mal de Parkinson. uhum. Eu vou dar mais motivação para ela, eu vou viver com mais alegria. E Sim. para minha boa sorte, surgiu uma cirurgia que colocou uns eletrodos no meu cérebro, uma bateria aqui que manda estímulos. Uhum, E hoje, depois dessa cirurgia, eu tenho coordenação, eu posso mexer minha cabeça, eu uhum.
não tenho outros sintomas. Mas por que que essas coisas acontecem? É porque eu tenho sorte? Não, é porque eu prefiro e eu escolho ser positiva. Eu não vivo o lado ruim das coisas. Tive pessoas que ligaram para mim e disseram assim: ah, hoje eu tenho vergonha de sair na rua porque essa doença é uma humilhação. Eu deixar de sair na rua porque tem um mal de Parkinson. Tá que só uma amiga minha que disse assim: Risalva, depois de velha tu tem tanta celulite, tem coragem de ir na praia? Eu Uhum, disse: mas olha, se as celulites são minhas, eu tenho lá, uhum. ninguém vai me roubar. O, Seja lá o o que prazer, for. né? Sim, sim. Ninguém vai me roubar o prazer de ir na praia porque eu tenho celulite. E daí? Quem não tem? Uhum, E uhum. quem não vai ter? Quem não vai ter uma ruga? Quem não vai ter isso, aquilo, outro? Quem Quem não não vai vai cair o envelhecer, cabelo? quem não vai adoecer, né? Para não Quem não ficar vai aí. envelhecer? Quem não vai morrer, Quem... gente? Ah, mas não fala em morte. Claro que falo, porque ela Uhum. faz parte da vida. Sim, sim, sim. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, né? Às vezes parece óbvio, mas não é óbvio, porque se a gente praticasse esse simples, né? Se a gente entendesse que hoje a ciência diz isso, né? A epigenética diz isso, que a maioria das coisas da sua vida está nas suas escolhas, que é o que você acabou de dizer. Eu recebo o Parkinson como uma condenação ou eu recebo como algo que chegou, mas que eu posso lutar, eu posso fazer alguma coisa. Então, essa é a diferença de uma pessoa para outra. É o que chega para você, você classificar como aprendizado ou bênção, né? Ou algo que vai te mostrar algo sobre você, algo que você aprendeu a respeito disso. E outra coisa, você se responsabilizou por isso. Fui eu que criei. Isso é para poucos também, porque a maioria fala: não, eu sou assim por causa de fulano, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, minha criação. Ah, gente, para. Inclusive, tem uma coisa que me preocupa muito hoje, que são os diagnósticos. A pessoa vai num lugar e ela sai de lá sabendo que ela é bipolar, sabendo que ela é burnout. E ela acha que ela não tem que fazer mais nada, porque ela tem algo que justifica aquilo que ela é. Você também poderia ter sentado e falado: agora só quero que me sirvam, porque eu tenho mal de Parkinson, gente. Olhe para mim, coitada de mim. Gente, para com isso. O tempo que a gente está vivendo não é tempo de entrega, é tempo de conectar. O que aconteceu com você, Risalva? Você se conectou à sua força, entende? Então, é esse chamado que a gente está fazendo aqui. É esse chamado. É um chamado de força, de vida, de vibração. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver vivo, você não pode desistir. Não tem essa opção, tá? E quando eu percebi, e quando eu tive a certeza que eu tinha um mal de Parkinson, eu Uhum. pensei naquela conclusão: se tudo é causa e efeito, eu fiz as causas para hoje estar sofrendo essas limitações. Sim, sim, Mas eu não posso continuar fazendo causa para sofrer por causa delas. sim. E com Ah, a você está live indo que eu mais para. faço, Uhum, né, segunda, quarta e sexta, ou todos os dias de manhã, às 10 da manhã, eu falo sobre vida, sobre otimismo, eu falo sobre o que a gente está conversando aqui. Então, uhum, estou fazendo causas positivas, principalmente porque eu estou lidando com seres humanos sim. que têm os mesmos sentimentos, os mesmos tipos de problema, né? Uhum. A Então, Rosângela falando aqui que você é inspiradora, né? E tudo. E Ivete falou aqui encantada com vocês duas. Graças a Jesus, penso igual, sou positiva sempre.
vejo saída para tudo, e se veio, a gente recebe com gratidão. Você, Risalva, é uma benção, né? Então é isso. E o que que eu e Risalva estamos fazendo aqui? Chamando Hum. mais pessoas para começar a viver desse jeito também. Porque a gente já vivenciou, tanto Risalva quanto eu. A gente sabe o que é passar pelos perrengues, né? Mas a gente sabe também que é muito importante. E tem uma pessoa perguntou aqui que quer assistir às suas lives. No final, Risalva deixa direitinho como é que você conecta com ela para fazer isso. E outra coisa que eu queria falar a respeito dessas lives, que também é um pouco do processo que eu faço. A gente vem aqui falar coisas para as pessoas, não é? Então, quando a gente está passando por alguma coisa, eu tenho uma vozinha que fala assim comigo: Que isso, Carla? Por que você está assim agora? Não é isso que você fala para as pessoas. Bora sair desse lugar, bora agora. Entende? Então, assim, é aquela máxima, né? O que a gente fala está mais perto dos nossos ouvidos e acho que também do nosso coração. Então, quem mais se beneficia somos nós mesmos, porque ao repetir todo dia, vamos viver a vida, vamos passar por isso, não vamos estacionar no ruim, somos nós as maiores beneficiadas. Então, é isso que a gente convida aqui também, né? Eu quero mencionar um ponto que cada pessoa que escuta a gente, que está gostando do que se fala aqui agora, não esqueça de Uhum, substituir a lamentação pela gratidão, gente. uhum, uhum. Quer ser feliz, seja grato. Sim, Quando eu comecei a entender isso, eu agradecia, agradecia. Então, eu estou hoje no quarto casamento, certo? Isso, certo. isso não quer dizer que eu sofri, eu vivi mal. Uhum, Isso quer dizer que minhas experiências me ensinaram a escolher bem. sim, E como aconteceu tudo isso? Aconteceu que o que eu desejava, eu comecei a imaginar, eu comecei a desejar, eu comecei a sentir que isso. na minha Sentir vida, faz diferença. Sentir faz diferença. comecei a sentir que na minha vida só cabia um casamento bem-sucedido, muita felicidade, viagem, tudo que eu quisesse. E eu consegui. Uhum, Porque eu abri meu coração, eu abri minha vida, eu tomei a consciência de que eu era merecedora de tudo isso. uhum, Poxa vida, tudo que eu faço é pelas pessoas. Eu estou em sintonia com o universo. Todos os fenômenos que se dão são positivos e aquilo que acontece que parece não ser positivo é também porque faz parte da vida, do crescimento. uhum, Então, aquela Risalva, vocês vão ver que aí no livro, aquela Risalva que sofreu, que não falava inglês, que não tinha dinheiro, que passou fome, que chorou muito, que se desesperou, que teve os mais diversos tipos de trabalho, né? Se tornou uma pessoa que viaja o mundo todo, uma pessoa que é tratada como uma rainha, uma pessoa que está feliz e sempre grata pelo que tem. uhum. Sim. Então, a gratidão, ela traz para a gente tudo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente está em sintonia com o bem, com o bom, com o Uhum, maravilhoso, com o belo. uhum. Lembrando, gente, que nós somos energia, que nós somos frequência. Então, quando a gente fala de sintonia, é isso. Como que eu desejo o melhor para a minha vida e eu penso, e eu falo, e eu pratico o pior? É uma incoerência. Não vai vir, né? Porque é a tal da lei da atração, né? Então, não funciona assim. Risalva está deixando o telefone dela aí, gente, para quem quiser entrar em contato, para até participar dessas lives que ela faz, né, semanalmente, diariamente, é só mandar um e para ela, tá bom?
Então, Risalva, já que a gente está falando sobre isso, quando foi o ponto de virada? Porque para mim o ponto de virada é aquele assim, ó, a porta da gaiola está aberta, mas a gente não dá o passo, a gente não vai. Tem alguma coisa, muitos relatos que eu atendo nos meus atendimentos, que eu vejo de muitas mulheres, que já constataram que a vida não está boa, que não é aquilo que elas querem, mas elas não dão o passo decisivo. Então, quando é que foi o ponto de virada? Engraçado, essa pergunta ninguém nunca me fez. Mas, como eu estava leve, mas eu vou contar. Eu vou Conte. contar o que realmente aconteceu, viu? Sim, pode contar. A minha prática budista, como em todas as religiões, todas as associações, tudo tem uma contribuição financeira. Uhum, Eu vou contar porque foi isso a primeira coisa que me veio na mente quando você perguntou. E eu já tinha questionado muito sobre isso, sobre como doar dinheiro, isso, aquilo, outro. E o artigo que estava sendo discutido numa reunião que eu estava era sobre o desprendimento, que a contribuição é uma forma de gratidão e desprendimento, porque quando a gente faz uma doação em dinheiro, a gente está contribuindo para a estrutura física de acomodação para novas pessoas que estão vindo. Isso uhum, foi uma coisa meio difícil de eu acreditar. Mas eu vivia numa pindaíba tão grande financeira, eu nunca tinha dinheiro para nada e eu pensava assim: por que, que as pessoas têm dinheiro para tudo e eu não tenho? Será que elas são endividadas? Eu não gosto de ser endividada. uhum, Aí eu questionava muito isso daí, né? E nessa reunião, quando eu comecei a entender a gratidão e o desprendimento, aí eu pensei assim, isso foi aqui, né? Eu estava o quê? Com uns 58, 60 anos. Eu disse para mim mesmo, eu juro que nunca mais eu vou ter essa sensação miserável de uma relação totalmente errada com o financeiro. sim, E ali eu comigo mesmo, quando eu entendi desse desprendimento, eu disse: não, eu tenho que me desprender. O que é que está fazendo eu sofrer tanto por causa de dinheiro? A uhum. partir de hoje, minha vida vai mudar. E o que eu ganhar no próximo mês, do dia 1º até o dia 15, eu vou doar. Eu não quero nem saber quanto é. O que eu vou ter de lucro do dia 15 ao dia 30 Eu vai vou ser doar. para pagar minhas contas. Uhum. Carla, mas eu ganhei tanto dinheiro do dia 1º ao dia 15 que na hora de fazer a doação, eu disse, será que é isso mesmo que eu quero? Tipo aquela mulher no filme Ghost, né? Que entregar o cheque e ficar com pena, né? Aí eu disse: não, eu vou ter que fazer, porque a gente tem que aprender a Com assumir certeza. responsabilidade com o que a gente decide. Eu Sim. decidi, é como quando a gente não está se dando bem com o marido, né? E resolve deixar. Aí Uhum. quando a gente se separa, está naquele trâmite, aquele sofrimento, aquela saudade, aquelas questões, aquelas coisas, e a gente pensa, será que eu fiz certo mesmo? Será que eu não Uhum. devia voltar? Voltar nunca, a gente vai para frente. Sim, sim, Então, se um dia eu decidir ter uma vida melhor dessa maneira, dessa, eu tenho que manter, eu tenho que assumir o compromisso de sim, uma coisa decidida, isso. porque eu tinha razões, eu tinha motivo para fazer isso. Então, eu não devo voltar atrás. E eu quero até complementar isso que você disse, porque assim, a gente vive falando, né? É muito comum. Ai, vou jogar para o universo, vou pedir ao universo, né? Aí, quando você fala uma coisa que é sobre compromisso, sobre me comprometer com algo, o universo se compromete junto com você.
Aí o que que a pessoa faz? Não cumpre a parte dela. Olha que horrível. Deixa as coisas inacabadas. Se compromete e volta atrás. Então, o comprometimento, ele é importantíssimo. Antes de se comprometer, saiba que tem mais vindo junto com você. O universo está vindo junto com você. Então, pelo menos a sua parte você tem que fazer. E isso é muito forte, sabe? Exatamente. Eu comparo a vida como um quebra-cabeça. Quando você começa a compreender isso, aquilo, outras coisas vão se encaixando. Uhum. Porque tudo acontece no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa. Está tudo Nada certo, né? Está tudo certo, né? está tudo certo, até quando parece não estar certo. Sim, eu Tá? falo assim, às vezes, gente, tem que ficar ruim para ficar bom. Às vezes tem que dar uma volta lá do outro lado, porque senão na hora que chegar no ponto, você não está pronta. Você não teve o entendimento que aquela coisa que você passou teria que trazer para você. Então, a gente tem que, nesses momentos, olhar e se perguntar: por que está acontecendo isso? Qual é a minha, como dizia o Freud, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Porque a maioria corre para um vidro de remédio, a maioria quer que alguém resolva a vida dele, que alguém traga uma solução, e a sua vida é da sua responsabilidade. O dia que a gente aprender isso, tudo também muda, né? A Ô, Carla, e Cirlei, só né? para Cirlei está dizendo aqui: agradeço tu ter me levado a conhecer Nova York. Ela expandiu o universo dela e de todo mundo também, tá? Eu também fui lá para Nova York para visitá-la. Cirlei, quem foi que falou? Cirlei Sim, foi que ela disse. falou que agradece de tu ter me levado a conhecer Nova York. Pois é, para você ver, né, minha querida, cada atitude, cada boa intenção que a gente lança no universo, a Uhum. gente está fazendo uma pessoa mais feliz. Qual a resposta? Qual o feedback que eu posso ter? É ser feliz, porque eu estou Com fazendo uma certeza, causa com positiva. certeza. E para concluir aquela história do desprendimento, quando eu fiz aquilo ali, né, de fazer aquela doação nos primeiros 15 dias do mês, então eu tive dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Sim, Eu me lembro muito que eu e Carlinha aí a gente falava muito sobre a mudança de vida, a virada, né? Então, se ela pensar direitinho assim como eu penso, a gente vai ver isso, que é o desprendimento. uhum, uhum. A gente, para tomar uma atitude, gente, para a gente ter coragem, a gente precisa se desprender, Sim. né? Eu Quanto tinha uma mais se amiga, agarrar, pior é, tá? E ficar ali no pouco, no pouco. Até o pouco será tirado. Porque não é para você viver no pouco, criatura. Não é para viver no pouco. Então não agarra no pouco, não, porque você só fica com aquilo ali. Desprende, solta, solta, deixa aí, que o que deixa você vai se encontrar. acontecer. Exatamente. Eu tinha uma amiguinha que ela morava numa cidade interior, lá longe, longe dos filhos, longe de Uhum. todo mundo. Mas ela tinha casa própria e ela estava tão apegada, eu vendo, não vendo, surgiu uma oportunidade. Aí no dia que ela se desprendeu, ela mudou a vida dela Sim. completamente por merecimento. Uhum. Mudou a perspectiva, começou a ver a vida de outra forma. Então Uhum. mudou completamente. Isso é realização, isso é felicidade. Felicidade, gente, não é casar com um homem bonito, não. Felicidade não é casar com uma pessoa cheia do dinheiro. De Uhum. jeito nenhum, porque eu poderia estar cheia do dinheiro e não ser feliz. Sim, acontece muito, né? É valorizar cada coisa que a gente tem, cada conquista. É viver o que a gente conseguiu até hoje.
e hoje fazer mais para conseguir para amanhã. Isso é a dinâmica da vida, sim, sim. aprimorando caráter, aprimorando valores. Uhum. Isso é que é importante. E assim, Essa educação humanística é que nos uhum, ensina a melhorar a melhor forma de viver como dignos seres sim. humanos. E a Isso é que é gente, felicidade. e às vezes, a gente está tão afastado dessa dignidade, sabe, Risalva? Porque o que que quando a gente se coloca como fraco, como impotente perante a vida, os desafios e tudo, o que que a gente faz? A gente fica esperando alguém vir resolver a nossa vida. E por isso a gente é muito manipulado, por isso a gente é muito usado também. Por quê? Porque tudo que tem no sistema é para te dizer, não entre em contato com sua força. Porque nossa força, nosso comprometimento, né? Nossa disciplina vai nos trazer liberdade e vai nos trazer poder e força. Então a gente não tem muitas pessoas estimulando isso, né? Sempre fica aqui que eu cuido, né? Mas tem um preço. E aí a Cirlei, que eu citei agora há pouco, ela falou que não foi pelo fato de dinheiro, alguma coisa que ela achou importante a sua ação dela, né, de você ter apresentado Nova York para ela, que foi o tempo que você dispôs para poder agradar, que é uma coisa que eu acho linda, agradar o outro, para mim, eu acho que assim, é o que mais importa na minha vida também, acho isso importantíssimo. Então, ela também falou: é isso que é mais importante na nossa vida. Não é sobre dinheiro, gente. É sobre o tempo, né? O tempo que eu disponibilizo para você. Ao fazer isso, eu estou dizendo: você é importante para mim. Né? Então, isso é muito bonito também. Então, foi o que ela deixou isso para você, né? Risalva, agora, voltando para o livro. Quem você acha que mais vai se identificar com a sua história? Que vai ler e vai falar: Meu Deus, eu precisava ler isso. Isso aqui é para mim. Toda pessoa que decidir ler o livro. Uhum, Porque quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de valores humanos, a gente fala do que todos são, que todos precisam, independente de classe social, uhum, financeira, independente de raça, de gênero, toda pessoa. uhum. Sim. Porque eu tenho as pessoas que leram até hoje, e eu percebi isso, independente até mesmo de nível cultural. Porque é uma leitura simples, direta, conclusiva, que faz você refletir. Se alguém que tiver aí já leu esse livro, Uhum, eu estou lançando praticamente agora, mas uma impressão já foi feita, uhum, certo? Para depois fazer as correções. Então, se alguém que tiver aqui na sala uhum, que já leu quiser falar sobre uhum, ele, assim dizer se valeu a pena, pode falar. E uhum, também eu quero dizer que ele está disponível no Amazon, uhum. Mercado Livre, no site do Um Livro, da Meta, e também no Kindle. Ela foi para todas as frentes, viu, gente? Já está lá porque não tem desculpa. Ah, não chega para mim, ela está lá na Califórnia, eu estou aqui no Brasil, não, está lá disponível para todo mundo, né? Isso é muito importante. A Deja está falando aqui, né? É isso que você faz, Carlinha. As viagens do Licença Felicidade, que é essa viagem que eu faço para as mulheres, né, uma vez ao ano, você é multiplicadora dos seus conhecimentos. Isso é nobre. É porque, olha, a gente não faz nada por ninguém, não. Nós fazemos por nós mesmos. E a partir desse fazer por nós mesmos, isso amplifica, né? E toca o outro. Porque também quando a gente faz para que o outro me considere, né? Para que o outro me retorne, não é assim. Muita gente faz as coisas esperando o em troca,
né? Então, eu penso que, como diz o poeta, amor é dado de graça, semeado no vento, e com amor não se paga. É uma doação, né, gente? Você só faz. É, aí engloba o desprendimento, né? O desejo, né? Sim. De fazer. Isso dá muita satisfação, viver plenamente. Muita satisfação, muita mesmo. Risalva, nosso tempo está quase acabando, então vamos lá. Se Que fosse para pena. você, baseado na sua trajetória, no que você escreveu no livro, com essa pergunta, isso aí é uma pergunta poderosa, né? Vale a pena viver, né? Que conselho você daria para quem está nos escutando agora e está passando por um momento difícil? Porque a gente sabe que no momento difícil, às vezes tem gente que ainda chega perto para dizer, tá vendo? Eu te falei que você não fazia isso, que ia dar nisso aí, sabe? Tem gente que não sabe nem acolher o outro no momento difícil, né? Ou não chega ou fala assim, ah, isso é porque você tratou mal o seu dinheiro, isso é porque você saiu do casamento, tá vendo? Por que que você foi fazer isso? Então, assim, meu Deus, como as pessoas podem ser cruéis nos momentos de dificuldade. E às vezes a Eu gente. diria que a gente precisa escutar o próprio coração e se preparar e aprender a fazer isso. Então, vale a pena viver? Sim, vale a pena viver se você comprar o livro, ler, tirar suas conclusões e aprender a ser. Se eu conseguir, você também vai conseguir, Uhum, certo? sim. Eu acho que muitas vezes. Eu me lembro que quando eu estava morando lá trabalhando em Nova York, teve um dia que eu pegava o quê? Um ônibus, um trem, um ônibus e um trem para chegar no meu trabalho. Era bem umas 2 horas só de Traslado, sim, né? Uhum, translado, transporte, sei lá. Então teve um dia que eu ia muito correndo, correndo. Eu me sentia uma máquina. E um uhum, homem atrás de mim dizendo assim, sorria, que cara tão séria, você é tão bonita. Aí eu não tinha nem tempo de diminuir a velocidade da minha caminhada para olhar quem era. Mas eu saí ali, né, andando, e ele disse assim: que tanta pressa, você não precisa correr tanto para viver em paz. E esse homem só ia me dizendo coisas positivas. uhum. Aí eu parei e olhei, quando eu vi era um pedinte. Olha. Era uma pessoa que estava assim, numa condição. Mas essa pessoa me disse tantas coisas bonitas que eu parei e pensei assim, poxa. Aí eu me lembro que eu abri minha bolsa e disse assim: eu quero lhe dar um presente, porque você foi muito importante para mim agora. Aí eu dei US$ 20 para ele. Uhum, Pensei, às vezes a gente compra um livro para aprender tanta coisa, uhum, e a gente paga por isso, enquanto que um pedinte veio dizer para mim que estava correndo atrás do dinheiro, da uhum. profissão, de realização, coisas tão simples. E eu parei para refletir sobre aquilo e nunca mais eu esqueci daquela passagem. Sim. Quer dizer, eu que estava uma profissional indo atrás do dinheiro, ganhava muito bem quando morava lá em Nova York, e não conseguia ver a vida por causa da minha correria. Enquanto que um pedinte disse assim: o sol brilha para todos. Uhum, uhum. É o eterno fazer de muitas pessoas, né? Que quando você fala assim, ah, mas você podia fazer isso. Não, eu não tenho tempo. Aí eu gosto de perguntar assim, você tem tempo para quê? Se não para você, se não para sua vida. Que loucura, que inconsciência é essa, né? Então, transformamos esse ser em ter, né? E a palavra, a gente já fala, né? Os seres humanos, gente, só tem ser antes do humano, que é para a gente ser. Vamos acordar para isso, né? Então, é muito, muito importante que a gente reflita sobre essas coisas todas.
que a Risalva trouxe aqui para nós agora, né? Muito. Deixa-me ver o que eu mais posso dizer aqui. Sim, a gente tem palavras que são poderosas, né? Qual palavra definiria o seu livro? Eu vou ler aqui uma partezinha do final do livro. Ótimo. Finalizo com a conclusão de que tudo na vida é um estado transitório Sim. e inevitável. Diante da eternidade da vida, ainda essa existência, vamos fazer valer a pena. Somente o que vale a pena. Uhum. Por ser minha vida cheia de desafios, recitando na minha Horengekyo para a conquista da felicidade, ela se torna única e maravilhosa. Por isso, mais preciosa do que todas as vidas. A minha vida é preciosíssima. Uhum. Ainda mais, a lamparina que seguro para iluminar o meu caminho poderá iluminar o seu. Uhum. Muito bem. Que sejamos luz, né? Que sejamos luzes. Principalmente, eu quero falar agora, porque eu trabalho muito com mulheres, né? Principalmente nós mulheres. Vamos conectar com esse feminino que tem tantas faces em nós, sabe? E a face, que para mim é muito, que é materna até, é essa, sabe? A gente que pare, mas muita gente não dá luz, não dá luz a si mesma, dê luz a si mesmo, sabe? O primeiro nascimento que você tem que proporcionar e que provocar é o seu. Então, essa é a grande iluminação, né? Ser quem você veio para ser. Não é cópia de ninguém, não é para imitar ninguém. É a sua autenticidade. A gente vive no mundo da autenticidade. O que cobra da gente hoje é seja você, com seus talentos, e se puder, dê o braço para o outro, porque aí ele também contribui com o talento dele e a gente vai junto. Mas não é padronizando, não é querendo ser igual, não é achando que fulano é que é bonito, que aquele aqui é isso. Não, todo mundo tem valor. Todo mundo nasce com poder e luz de nascença, viu? Todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa só conectar. Essa é a grande coisa, assim. E agora a última pergunta: o que você aprendeu escrevendo seu livro? Eu aprendi, eu aprendi, eu nunca aprendi numa coisa especificamente, sabe, Carla? Eu acho que eu aprendi para escrever, eu não escrevi para aprender. Muito bem. Uhum, uhum. Então, a vida é uma jornada de aprendizado. A gente não para nunca. Nunca. Educação permanente. Exatamente. E como Uhum, eu compreendo a minha missão nessa existência, a missão da verdadeira filosofia é tornar as pessoas mais bondosas, mais sim, justas sim. e mais felizes. Até mesmo porque quanto mais você é, mais você faz e mais você tem. Uhum. Gravaram, né, gente? Quanto mais você é, você mesmo, tá? Mais você faz, porque você sabe quais são as escolhas, você está ali como sujeito do seu processo, e mais você tem. Então, antes de correr atrás do ter, vá correr atrás do ser, porque, ó, a curvinha chega lá. Você vai fazer acontecer. Uhum, Então, teve uma coisa aí que você falou, Carla,
Hum, que as pessoas costumam responsabilizar os outros pelas coisas, hum, né? uhum. Mas espera aí, na hora difícil é fácil eu jogar a batata quente na mão do outro. Uhum. Se eu fiz acontecer isso, seja lá o que for, eu tenho a capacidade de desfazer. Sim, sim. É só ter coragem. Coragem, gente. E a Coragem. isso a gente dá o nome de responsabilidade, porque a gente falou sobre escrever o livro, né? A Deja está falando aqui de novo, lindo isso. Então, é, escrever o livro é escrever uma história, e acho que todo mundo deveria escrever a sua história, nem que seja para você mesmo, até para você refletir sobre aquilo e ter coragem suficiente para, durante essa narrativa, contar a parte que você também errou, que você também fez feio. Isso, para mim, é incrível, confrontar o momento, né? Porque é fácil só colocar os personagens como algozes que nos levaram para o pior. Isso não cabe mais, tá? O que cabe é me responsabilizar, falar, errei mesmo. Todo mundo erra, né? Não tem ninguém perfeito aqui. E tentar fazer diferente e melhor. Ô, Carla, Ó, desculpa. uhum. Eu agora me lembrei de uma coisa relacionada à primeira pergunta que você fez. Sim. Então, ó, vai ser para concluir, certinho. Uhum. Pronto. Você perguntou por que foi que eu escrevi o livro, o que é que me fez Uhum. escrever o livro. E eu disse Uhum. que era para ajudar as pessoas, a encorajar, porque se eu posso, os outros também podem. Que é Sim. uma conclusão que cada um vai tirar quando lê o livro, vai vivenciar aquelas emoções. Eu tenho gente que diz assim: ah, eu chorei tanto lendo esse livro, mas Uhum. ele não deixa a gente no baixo astral. Uhum. Mas uma coisa que me fez também, que me impulsionou a escrever esse livro, foi quando eu penso que eu sou responsável por botar 3 filhos no mundo Uhum. e os filhos terem seus filhos, que são meus netos, que não vão ter tempo de me conhecer, mas eles vão Uhum. ter tempo um dia de pegar esse livro e dizer: foi minha avó que escreveu. Sim, muito interessante. E que eles, meus netos, aprendam com a minha vida a essência do que realmente tem valor para fazer uma pessoa feliz ainda nessa existência. Pronto, já valeu a live. Fechou em grande estilo. Entende, gente? É isso. Esse é o legado, a herança, né? Essa é a grande herança, né? Muito interessante. Me remeteu a um filme, As Pontes de Madison, é um filme antigo, com a Meryl Streep, que ela deixa muita coisa escrita, sabe? E ela transforma a vida dos 2 filhos, um casal de filhos que ela tinha, quando eles entram em contato com ela, o diário dela, na verdade. Então, fechou lindamente, como diz Ivete. Amiga, muito obrigada. Sucesso com o livro. Eu sei que você vai vir para o Brasil também lançar aqui, que seja muito incrível. E é bom, né, a gente se ver nesses momentos, porque a gente sempre trocou essas figurinhas aqui, gente. Nós somos mulheres que já aprendemos, hoje de manhã também eu falava isso, a gente não perde tempo com fofoca, com intriga, com mimimi, que é muito à sombra do feminino. A gente escolheu trabalhar o nosso feminino de forma construtiva e compartilhada. Então, é por isso que a gente está aqui. Risalva, muito, muito obrigada, tá? Namyo Horenge Kyo para você. E sigamos, sigamos, porque eu não vou fazer uma pergunta, vale a pena viver? Eu vou dizer, vale a pena viver. Eu posso afirmar. Essa é a resposta. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, 949554700 é o meu número de telefone. Vocês me adicionem no Zap, me procure.
Converse comigo sobre qualquer coisa, qualquer dúvida, que para mim será um imenso prazer atender a cada um que me procurar, tá? Então, Afinal de contas, a gente vive para a gente e para a humanidade, tá sim, certo? somos todos Felicidade isso. precisa ser compartilhada. Grande Sim, beijo, Carlinha, para você e seu queridíssimo esposo. obrigada. Será dado. Beijo Beijo, no tchau. coração de cada um. No Tchau. coração. E lembrar, né, que é da mente pro coração, tá, gente? Beijo.